Olá, meus queridos, graça, paz e prosperidade. Aqui é o irmão John, ou João Vitor para os mais antigos, e que Deus abençoe as vidas de cada um de vocês, amém? Hoje, dia 27 de julho de 2026, eu estou gravando este vídeo para falar de um projeto que impactou bastante a minha vida, e não somente a vida também de vários amigos meus na época, e eu quero que ao final deste vídeo você tenha um olhar mais apurado para este projeto, ok? Antes de tudo, o projeto não se trata de religião, mas como religioso que sou, eu vou falar um texto bíblico que simboliza um pouco do que esse projeto foi na minha vida. Na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 25, dos versos 37 a 40, está escrito: Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Queridos, este projeto é o Projeto Vivo Falando de Vida. E como o nome já diz, é um projeto que faz a gente virar a chave da vida para diversos aspectos, principalmente crianças e adolescentes que moram em comunidades carentes, como foi o meu caso. Galera, é o seguinte, este projeto é um projeto que, assim como muitos outros, integra crianças e adolescentes para a prática esportiva que é o futebol, né? A gente se reúne ali por causa do esporte, de repente pelo sonho de ser jogador e tal, mas o intuito do projeto não era formar jogadores, era formar vencedores para a vida através da palavra de Deus, que era dada não no sentido de formar cristãos, né? Eles não ficavam esfregando na cara da gente, aceita Jesus, senão tu vai para o inferno e tal. Não. Eles traziam isso de uma forma filosófica, pela qual a gente lidava e enfrentava questões da vida, né? Questões de garotos de comunidades carentes da época. Por exemplo, orfandade, que foi o meu caso, famílias desestruturadas, apologia ao poder paralelo, vícios em pornografia, em prostituição, em drogas lícitas, até drogas ilícitas, violência no geral e por aí vai. Através dos ensinamentos desses tios, a gente conseguia, muitos de nós, aqueles que ouviam essas palavras, enfrentar esse tipo de coisa, tá? E dar a volta por cima. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, porque eu sou um desses rapazes que ouviu e creu, ok? Galera, eu entrei nesse projeto em 2003, quando eu tinha, se eu não me engano, 11 anos de idade. Se eu não me engano, foi no dia 24 de novembro de 2003 que eu entrei nesse projeto. E na minha igreja na época, eu não tinha uma estrutura que lidasse bem com jovens e adolescentes, principalmente com as suas problemáticas. E esse projeto foi um suporte muito bom e complementar na minha vida, ok? Positivamente também foi na vida de vários outros jovens, né? Que através desse projeto aprenderam valores sobre trabalho, honestidade, integridade mental, integridade física, projeto de família, ou seja, muitos de nós jovens construímos famílias estruturadas. E eu não falo de muito dinheiro, mas eu falo de pai, mãe, sermos pais responsáveis, porque a enorme maioria dos frequentadores do projeto eram sim garotos. Houve uma época que abriu para meninas também, mas principalmente nós garotos, né? E muitos começaram a trabalhar honestamente e tal. Infelizmente, tem aquela galera que não ouve e acaba padecendo ou perecendo, né? Infelizmente. Mas positivamente eu posso falar muito seguramente que pelo menos 10 a 15% desses jovens estão muito bem de vida, também por influência desse projeto. Não desmerecendo o papel da igreja, não desmerecendo o papel de pai e mãe, ok? E vamos lá, gente. O que eu desenvolvi nesse projeto? Nesse projeto, eu desenvolvi liderança, porque quando eu fiz 18 anos, 17 para 18, eu tive interesse em ser professor do projeto. E eu lembro da primeira vez que eu fui pregar e o tio Fábio, que Deus o tenha, me apoiou ali. Eu tentando pregar pela primeira vez, eu não consegui, as palavras não saíram. Mas na segunda vez fluiu. E assim como o tio Fábio, o Mauro, o tio Alberto, né, que foram os iniciantes desse projeto quando eu entrei, também houve outros, tio Paulinho, o Moisés, né, e se eu esqueci de alguém, por favor, me perdoe. Foram homens de Deus ali, né, que ajudaram bastante a gente. A tia Ângela
também foi uma mulher que ajudou bastante a gente. A tia Cinda, que é a esposa do Mauro, né, ajudou bastante a gente, compreendeu muitas vezes que o Mauro às vezes não descansava com a sua família para poder estar com a gente, né? Eu vou falar por mim, né? Eu vejo que o Mauro ele deixou um porto seguro em casa e foi ajudar aqueles que não estavam seguros, né? O projeto de vida Vivo Falando de Vida me apoiou bastante quando eu enfrentei a orfandade, que eu perdi minha mãe muito cedo e eu vivi com os meus tios. Só que tem aquela coisa de pai e de mãe que a gente precisa, né? E o Mauro, ele foi um pai para mim em bastantes ocasiões. Tio Fábio também, né? Tio Alberto também, embora ele fosse mais voltado para a parte externa, para a parte de conseguir recursos, e alguns outros também. Eu também fui incentivado a estudar, né? A ser alguém na vida. Eu fiz faculdade, graças a Deus sou formado em enfermagem, mas na época meu sonho era me formar em letras. Passei em 4 faculdades, 5 na verdade, me formei nessa quinta, né? Desenvolvi amor pelos outros. Eu confesso que eu, João Vitor, eu tinha um olhar de nojo para algumas pessoas em algumas situações, né? E esse projeto Vivo Falando de Vida me ensinou a lidar com o amor. E quando eu fui professor com 18 anos, eu experimentei um pouquinho daquilo que os tios, né, enfrentavam. E, gente, de verdade, tinha gente que às vezes é aquela papo de quinta série, né? Papo de criancinha mesmo. A gente zoava o coleguinha que comia 2, 3 pães, só que às vezes em casa passava privações. A gente reclamava de garotos que grudavam no Mauro, grudavam no Alberto, no Fábio, mas principalmente no Mauro, porque ele foi o mais proximal mesmo da gente. Só que eles não tinham pai, como eu também não tive em casa. Eu conheci meu pai, claro, mas meu pai não foi do meu lar. Morávamos na época só eu e minha mãe. E depois eu fui morar com os meus tios. E também esse projeto me ensinou a ter objetivos de vida, a querer uma família, mesmo que eu não tivesse da maneira que eu queria. Eu sempre quis uma família com pai, mãe, filho, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho. E eu desenvolvi isso. E alguns outros amigos meus também, como Jonas, como Carlos Alberto, como Vinícius, né? Como Walter, como Cássio, né? E como Bruno, como o Luan e vários outros, né? Que eu posso citar aqui. Se eu for fazer uma lista, deve ter uns 20, pelo menos, que eu lembro de cabeça, assim, se eu parar pra pensar um pouco. E é isso, tá, gente? Esse projeto, ele ajudou a gente a virar a chave. Ajudou a gente com peça de teatro, que parece que não, mas ajuda a gente a se desenvolver como pessoa, a expressão. Ajudou, sim, algumas famílias com provisão, né? Aluguel, cesta básica, né? E esse olhar atento. E especialmente o Mauro, né? Os outros também, mas especialmente o Mauro, nunca abriu mão disso. E esse projeto sobrevive até hoje. Mas ele agora está numa fase que talvez precise de ajuda, de colaboradores, de pessoas que divulguem, para que esses jovens de hoje experimentem essa virada de chave também. É claro que hoje, financeiramente, está um pouco melhor. Hoje, tecnologicamente, temos muitos mais recursos. Talvez até haja outros projetos semelhantes. Mas você que é da Vila Aliança, Bangu, Camará, conhece alguém que, pela prática esportiva, pode ouvir uma filosofia de vida que vai capacitá-lo, que vai fazer com que ele amplie seus horizontes e que combata os seus medos e seus demônios internos? Leve para esse projeto, ok? Se eu não me engano, fica na Rua do Editor número 6. Atualmente eu não sei qual é a frequência com que ela funciona, mas procure o Mauro, tá? E é isso, tá, gente? Não deixe essa luz se apagar. Esse projeto tem um potencial gigante. E assim como outros, né? Se houver estrutura, a gente vai ampliar e muito aquilo que a gente pode fazer através dessa figura imensa que é o Jesus Cristo. E eu não falo da religião. Eu falo aquele que trouxe uma filosofia de vida que mudou milhares e milhares de gerações até hoje. Tá bom? Ou até pode me procurar, que eu passo contato, alguma coisa do tipo. E eu ficarei imensamente feliz em ver esse projeto prosperando e prosperando. É isso, tá, gente? Apoiem essa causa. Deus abençoe e até breve.